Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Bom, nessa videoaula nós iremos tratar sobre os clássicos da sociologia. A segunda parte do texto, Introdução à Sociologia, o que é sociologia? A primeira parte do texto faz uma construção sociológica da realidade. Essa parte nós já fizemos em outro momento. E agora nós vamos tratar mais especificamente sobre os clássicos da sociologia, destacando aí Augusto Comte, Emílio Durkheim, Max Weber e Karl Marx. São três filósofos que dão base à compreensão da sociologia como ciência. Então, nesse sentido, nós iremos rapidamente tratar de Augusto Comte, que foi aí um precursor dessa ideia da sociologia como ciência, como uma área específica do conhecimento. Vai ser breve essa fala sobre o Augusto Comte, mas depois nos ateremos especificamente ao Emílio Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx, porque são considerados autores que discutem mais especificamente essa questão da sociologia, certo? Então, aqui está a segunda parte do texto. Rapidamente, vamos dizer aqui que Augusto Comte, ele inicia uma discussão sobre a necessidade de se ter uma área do conhecimento especificamente para estudar as questões sociais que emergiam ali por conta da Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Bem, o núcleo da filosofia do Comte radica na ideia de que a sociedade só pode ser convenientemente reorganizada através de uma completa reforma intelectual do homem, né? Então, essa ideia aqui é muito interessante, através de uma completa reforma intelectual do homem para poder se entender toda essa dinâmica que a sociedade vinha passando. Nesse sentido, ele achava que antes da ação prática seria necessário fornecer aos homens novos hábitos de pensar, de acordo com o estado das ciências do seu tempo. Por isso, o sistema kantiano vai se estruturar em torno de três temas básicos, né? Em primeiro lugar, uma filosofia da história, que tem o objetivo de mostrar as razões pelas quais uma certa maneira de pensar, que chamada por ele aí da filosofia positiva ou pensamento positivo, né? Que deve imperar entre os homens. Em segundo lugar, uma fundamentação e classificação das ciências baseada na filosofia positivista. E, finalmente, o que ele vai chamar de uma sociologia que, determinando a estrutura e o processo de modificação da sociedade, vai permitir a reforma das práticas e das instituições. Pois bem, a contribuição principal de Comte, né, no campo da filosofia, do positivismo, foi exatamente a adoção de um método científico com base na organização política da sociedade industrial moderna de sua época. Nesse sentido, o estado positivo corresponde a quê? A maturação do espírito humano. Ou seja, o termo positivo designa aí o real em oposição ao quimérico, ou seja, a certeza em oposição à indecisão. O preciso em oposição ao vago. É o que se opõe às formas teológicas ou às questões metafísicas de explicação do mundo. Então, o Comte vai trazer aí, para o cenário da filosofia, um novo pensamento, né? Com essa ideia do seu positivismo.
Bem, a, no intuito de caracterizar um pouco o positivismo, é bom a gente pensar que a realidade ela é formada por partes isoladas, de fatos atômicos. A explicação dos fenômenos se dá através da relação entre eles. Não se interessa pelas causas, mas pelas relações entre os fenômenos, rejeição ao conhecimento metafísico, há somente um método para a investigação dos dados naturais e sociais. Então, essa é basicamente a característica do pensamento positivista de Augusto Comte. Não cabe no positivismo explicações metafísicas com base em divindade. Não, é algo mais objetivo, mais exato, vamos dizer assim. E o Comte vai estabelecer a lei dos três estados, ou os estágios do desenvolvimento intelectual. E ele vai tratar aqui do estágio teológico, do estágio metafísico e do estágio positivo moderno. Então, o estágio teológico, vamos entender que é uma forma de pensamento baseada nas explicações em torno dos deuses, dos espíritos, né? E depois, no estágio metafísico, que é transitório, onde estão aí as explicações em termos da essência, das causas finais, né? E de outras formas abstratas de dar as explicações. E, por último, o estágio positivo moderno do pensamento, né? Esse último estágio vai se distinguir dos demais por uma consciência das limitações do conhecimento humano, ou seja, é uma forma mais moderna e mais exata, mais científica, vamos dizer assim, de se produzir o conhecimento. Então, aí a gente tem, né, a lei dos três estados e suas características bem rápidas. Então, nesse sentido, temos o estado teológico, o metafísico e o positivista, ou positivo, mais especificamente do Comte, para a gente entender aí, do ponto de vista histórico, aonde é que ele vai se posicionar. Então, só para a gente fixar um pouco mais o estado teológico, né? No estado teológico, na forma de pensamento, no estado teológico, tudo tem origem no sobrenatural, nos deuses. É uma época dos sacerdotes e militares. Há um domínio aí da organização militar, né? Então, muito ligado a essa questão da igreja, do sobrenatural. No estado metafísico, tudo tem origem na razão, na natureza e em forças misteriosas. É uma época jurídica e prevalece a organização jurídica. E no estado positivista, no estado positivo, as características específicas é exatamente a ciência, que vai substituir a razão, natureza e forças misteriosas, é uma época industrial, há um predomínio do intelectual, principalmente do sociólogo, né? E aí a questão da economia se junta à sociologia para juntas guiarem os destinos da organização social. Pois bem, nesse sentido, a Comte ele tentou uma classificação das ciências baseada na hipótese de que as ciências elas tinham, né, se desenvolvido a partir da compreensão de princípios simples e abstratos, para depois chegarem a uma compreensão dos fenômenos mais complexos e concretos. Nesse sentido, as ciências elas haviam se desenvolvido a partir do que é matemático, da matemática, da astronomia e da física, como também da química, só para depois atingir um campo mais complexo, no caso da biologia, e posteriormente de uma ciência que nós vamos chamar de sociologia. Então, de acordo com Comte, ainda esta última disciplina, a sociologia, ela não somente fechava a série, né, aí das ciências que vão estar surgindo, mas também ela reduziria os fatos sociais a leis científicas e sintetizaria todo o conhecimento humano como um ápice de toda a ciência. Um tanto ousado pensar assim,
No entanto, Comte pensou assim. Embora não fosse dele o conceito de sociologia ou da sua área de estudo, o Comte ele ampliou seu campo e sintetizou seu conteúdo. Dividiu a sociologia em dois campos principais: a estática social, que vai exatamente fazer o estudo das forças que mantém essa unidade, né, na sociedade, e a dinâmica social, ou seja, o estudo das causas das mudanças sociais. Rapidamente aqui, o estudo da estática social, né? Vamos entender também como algo igual à ordem. Então, nesse sentido, o status da estática social, que é a ordem, né? Nesse sentido, a sociedade ela é composta de unidades chamadas de células sociais. E essas células são as famílias e não indivíduos, né? Então, a sociedade, nessa perspectiva, deve ser organizada com base num organismo doméstico, que tem como características principais a subordinação, a união, a cooperação e o altruísmo. Que é isso, professor? Subordinação, exatamente a subordinação espontânea da mulher ao homem, do filho aos pais e assim sucessivamente, nessa ordem aí da estrutura da sociedade. A união, a família é possível graças à união de dois membros. E a ideia de cooperação, que é a sociabilidade do meio familiar, que é possível graças à cooperação. E, por último, essa ideia do altruísmo, que é o sentimento familiar, de desenvolver o prazer de fazer pelo outro e para o outro. Essa ideia de se preocupar com o outro, de fazer pelo outro, né? De sentir o outro, enfim, essa ideia do altruísmo. E aí, toda sociedade deve possuir uma ordem proveniente dos instintos sociais do indivíduo e que se manifesta através da família. Aí, essa ordem exige para a sua sobrevivência de uma autoridade. Então, essa ideia, né, da subordinação, da união, cooperação e altruísmo é uma ideia que se amplia do ponto de vista da sociedade. Por isso, a gente entende também aqui, de acordo com Comte, que o governo deve manter uma intervenção universal e contínua na sociedade, né, de forma material, intelectual e moral, para evitar que o progresso inviabilize. Ou seja, essa ideia de ordem, para se ter o progresso, é preciso que haja aí uma manutenção do governo, no sentido de intervir, mesmo de controle, para garantir que essa ordem ela seja estabelecida, né? Por isso, o tópico aqui está chamando de estudo da estática social, de permanecer tal como ela é, uma sociedade, né, tal como ela é. Então, essa intervenção do governo, né, do conjunto sobre. Essa é a intervenção do conjunto sobre as partes, do todo representado ali pelo governo, nas partes, na família, na escola, nas diversas instituições sociais. Então, assim, as forças sociais que determinam as estruturas sociais são a material, a intelectual e a moral. Então, o governo pode, segundo Comte, deve, para garantir a ordem, intervir nessas áreas para garantir, né, aí a organização da sociedade como base de sustentação. E, por último, a gente tem, né, a questão da dinâmica social. É o estudo da dinâmica social, que aí é para garantir o progresso. Então, a questão estática para garantir a ordem e a dinâmica para garantir o progresso. Bom, aqui a gente pode entender que no início a humanidade ela assume uma fase teológica ou fictícia que foi uma fase provisória, mas o ponto de partida é necessário para o processo cultural. Então, a gente tem aqui algumas fases, né, que o Comte vai trabalhar.
E a segunda fase é a metafísica ou abstrata, que é transitória, onde os agentes sobrenaturais são substituídos por forças abstratas. E a terceira fase é a positivista, como a gente já vem meio traçando. Isso porque todo estado social é uma sequência do passado e uma preparação para o futuro. Então, nesse sentido, não há espaço para quaisquer vontades superiores. E aí as leis que regem o estado social são leis análogas às leis biológicas, sempre fazendo essa comparação com as leis da biologia. E é exatamente por essa analogia que se conclui que a humanidade vai caminhando para uma completa autonomia, o que ocorrerá quando for ultrapassada a sua etapa metafísica, né? Nesse sentido das fases aí que o Comte vai descrever nessa ideia da dinâmica social. Bom, mas nada é eterno. A evolução da sociedade, da mesma forma que o indivíduo, né, leva para o inevitável o caminho da decadência final. Tudo tem o seu fim. Porque no início a humanidade exatamente vai assumir uma fase teológica, né, fictícia, que não durou tanto tempo, porque o processo cultural foi evoluindo. Depois vamos ter uma outra fase nesse processo dinâmico da sociedade, que é exatamente a metafísica ou abstrata, que é transitória também, onde os agentes sobrenaturais eles vão ser substituídos por forças abstratas. E aí a gente vai ter exatamente a terceira fase, que é a fase positivista, que é quando surge aí o conhecimento científico, né, a real, concreto, é a fase definitiva da humanidade, quando o homem, então, vai se descobrir ou vai perceber a impossibilidade de obter conhecimentos absolutos e desiste, então, aí, de indagar sobre a origem e a finalidade do universo, essas questões mais abstratas, assim como sobre as causas íntimas dos fenômenos. Ou seja, nesse momento, o homem passa a se preocupar apenas em descobrir as leis efetivas que estabelecem as relações invariáveis de sucessão e semelhança. Então, aí estuda-se as leis e abandona-se a pesquisa das causas, né? Então, a gente vai ter aí o problema fundamental do estado positivo, que é essa ideia mais forte que a gente está tentando destacar aqui, que é a conciliação da ordem com o progresso. Como é que se concilia a ordem, né, com esse progresso, tendo em vista que a sociedade vai mudando e as coisas precisam, a sociedade precisa ir se ajustando a ela. Então, que é a condição necessária ao aparecimento do verdadeiro sistema político. Toda ordem estabelecida deverá ser compatível com o progresso. A ordem não pode suprimir o progresso. Assim, todo progresso, para ser realizado, deverá permitir a consolidação da ordem. Então, a gente vê aí que um vai dependendo do outro. Então, o estado positivo significa o fracasso da teologia, não cabe mais aqui no cientificismo, no positivismo, né, de Comte, não cabe mais aqui essa ideia do conhecimento teológico. Então, aí o positivismo é contrário a essa ideia teológica, como também da metafísica, essa explicação da essência, né, abstrata e tal. Em seguida, virá o domínio do positivismo e da sociologia, fazendo surgir, né, a religião da humanidade, com o predomínio do altruísmo e da harmonia social. Então, nesse sentido, a sociedade vai evoluindo e algumas coisas vão surgindo e os conflitos sociais eles vão se emergindo diante dessa dinâmica, né, que não é totalmente estática, porque é dinâmica também, né? Então, tem a parte estática, dá para garantir a ordem, mas tem a parte da dinâmica para garantir o progresso. Mas isso é sempre uma relação de conflitos. E aí a gente vai
ver que o Emílio Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx, eles vão dar conta dessa ideia para a gente entender melhor essas questões. Na próxima videoaula, a gente vai dar continuidade, falando dos três sociólogos que nos ajudam a entender.